A gripe espanhola veio muito rápido para Muriaé e foi devastadora. Chegando ao Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1918, a bordo do navio Demerara, a gripe transformou a então capital federal num imenso hospital com milhares de infectados e mortos. Ela chega a Muriaé logo depois e já no dia 27 de outubro aparecem notícias nos jornais falando que a pandemia alastrava-se assustadoramente na nossa cidade. Muriaé já vinha sofrendo com muitas epidemias, sendo que 2 anos antes, em 1916, havia ocorrido aqui um forte surto de malária. E nos dias em que a gripe espanhola chegava aqui, estava também ocorrendo um surto muito forte de tracoma, noticiado inclusive em um jornal do Rio de Janeiro, falando da existência de mais de 100 casos só dentro da cidade e reclamando da inatividade do poder público diante daquela situação. Nessa época, ainda não existia hospital em Muriaé. Doentes eram tratados por farmacêuticos e nas clínicas dos médicos particulares, a maioria instaladas anexas às residências desses médicos, muitas vezes em quartos que tinham comunicação com o restante da casa, tendo muitas vezes as próprias esposas deles como enfermeiras. A construção do hospital já era uma reivindicação antiga e por essa época várias pessoas importantes já se dispunham a contribuir com quantias significativas, mas, como eram adversários políticos do prefeito da época, este não levava o projeto adiante. Com o crescente número de infectados, especialmente entre a população mais carente, que não tinha dinheiro nem para médico nem para remédios, a pressão foi grande e a prefeitura resolveu providenciar um local para abrigar e tratar essas pessoas. Inicialmente, o local escolhido foi uma casa na Rua do Rosário. A população do bairro logo protestou, pois se tratava de um local central, muito povoado, e colocar pessoas infectadas ali seria propagar ainda mais o contágio. O ambulatório foi então transferido para um sítio a 2 quilômetros do centro. As críticas a esse ambulatório logo surgiram. O local era completamente inadequado. A prefeitura chamava de hospital o espaço que, segundo um jornal de oposição, era uma casa pequena, bastante estragada, esburacada, sem condições higiênicas, sem recursos. Os doentes ficavam atirados pelo chão, em esteiras, sem travesseiro nem cobertores. A casa não tinha boa água, a cozinha era logo junto à sala e quartos, havia insuficiência de alimentos e medicamentos. A Câmara não contratou médicos para examinar os doentes e quem ali ia de vez em quando era o farmacêutico Edmo Durão de Miranda. No final de outubro, Muriaé já estava tomada pela gripe espanhola. Muitos estabelecimentos pararam de funcionar simplesmente porque não haviam funcionários sadios. O jornal Operário, recém-lançado, não pôde ter impressa a sua segunda edição, pois os funcionários das oficinas Magalhães, onde era impresso, estavam todos prostrados de cama devido à influência espanhola. Inclusive seu proprietário, Itamar Magalhães, e toda a sua família. No dia seguinte foi a vez do Germinal, um jornal humorístico que deixou de ser impresso. O jornal Atualidades também deixou de ser publicado no dia 17 por estarem diversos funcionários com a espanhola. Os diretores do Operário, Lianiro Cerqueira e Itagiba de Oliveira, também ficaram doentes. Uma exposição de quadros que estava sendo organizada para angariar fundos para o tiro de guerra foi adiada, pois 6 alunas do curso de pintura estavam com a moléstia. Até o posto da Cruz Vermelha que estava sendo organizado não pôde funcionar por estarem todos doentes. Os serviços de telefone estavam prejudicados por estarem sendo feitos por aprendizes, pois as telefonistas efetivas, o gerente do posto e toda a sua família estavam doentes. No dia 10 de novembro aparece a notícia da morte de 3 pessoas, José Bittencourt, Antônio Jorge e Francisco Leonor. Por iniciativa dos comerciantes de Muriaé, foi organizado o posto de socorros para fornecer alimentos e medicamentos à população carente. O posto era dirigido pelo Monsenhor Silvestre de Castro e pelo Dr. Mário Macedo, diretor do Ateneu São Paulo, e tinha um grande auxílio dos rapazes do tiro de guerra e dos escoteiros. No dia 13 de novembro, um jornal do Rio de Janeiro noticiava a existência de cerca de 700 casos em Muriaé e que foram até então registradas 10 mortes. Também no dia 13 de novembro, falece o sapateiro João Vilhena e no dia seguinte falece o açougueiro José Jorge. O senhor Valdemar Andrade, da fazenda Santa Fé, passou pelo duro golpe de perder, no dia 19, a filhinha Maria,
de 1 ano e 8 meses, e no dia seguinte também perder a esposa, Georgina Costa de Andrade. No dia 23 de novembro, o número de mortos subiu para 35 pessoas, mais que triplicando as vítimas fatais em apenas 10 dias. Foram noticiados os falecimentos do barbeiro Adolfo Alves de Matos, proprietário do Salão Brasil, de apenas 25 anos, e do comerciante Antenor Costa, um dos que mais contribuíram para a criação do posto de socorros. No dia 24 de novembro, era anunciada a morte de Ambrosina Oliveira da Fonseca, mãe de 9 filhos. O coronel Luiz da Silva Couto e sua esposa, moradores de boa família, perderam na mesma semana 4 filhos: Ludigero, Luísa, Dair e Moacir. Também a senhora Georgeta da Silva Rodrigues, de Itamori, sucumbiu com a gripe espanhola. No dia 30 de novembro, era anunciado o declínio da epidemia e elogiado o trabalho realizado pelo posto de socorros e dos médicos da cidade, que acudiram ricos e pobres sem distinção, salientando o nome do Dr. Freitas Júnior, que se desdobrou nos atendimentos. Um fato curioso, apesar de mórbido, foi mencionado em um artigo de jornal, que fala da existência de um caixão de propriedade da prefeitura e que era usado para transportar os inúmeros falecidos que não tinham condições financeiras de arcar com essa despesa. Esse caixão era reaproveitado, deixando subentendido que os corpos eram retirados dele e enterrados direto na terra. Este assunto veio à tona no referido artigo, pois o jornalista estava reclamando que esse caixão ficava jogado na praça próxima à Matriz São Paulo, à vista de todos que passavam, e que exalavam um mau cheiro insuportável. O jornalista estava cobrando da prefeitura que o caixão fosse guardado em um local apropriado, entre um sepultamento e outro, e que fosse desinfetado ou que se comprasse um novo. A Primeira Guerra Mundial finalmente acaba e a cidade nem pôde comemorar, pois apesar da gripe estar decrescendo no perímetro urbano, alastrava-se nos distritos, fazendo muitas vítimas. As mortes, mesmo na cidade, continuavam acontecendo. Nos últimos dias do mês de novembro, ainda foi anunciada a morte do jovem comerciante Braz Montesano Filho, de 26 anos. No dia 8 de dezembro, foi anunciada a morte da pequena Iolanda, neto de Ângelo Gabriel Minervini, dono da padaria Itália Brasil. Foi também anunciada a morte da dona Maria Ferreira Lima, esposa do Major Agostinho Gomes de Albuquerque Lima. Até o fim de dezembro, ainda seriam anunciados os falecimentos de Francisco Jorge, Manuel Ribeiro Aranha, um dos mais antigos moradores da época, e do jovem Antônio Simão. Os jornais não apresentaram uma contagem final de falecidos, mas pelas publicações, a partir da notícia falando que já eram 35 vítimas, e somando-se os nomes revelados a partir daí, podemos afirmar com certeza terem sido pelo menos 52 mortes. Temos evidentemente que imaginar muitas mortes além dessas, mas seguramente foram mais de 1.000 infectados em apenas 2 meses. Para saber exatamente quantas vítimas a gripe espanhola fez em Muriaé, seria necessária uma pesquisa longa nos cartórios da cidade e dos distritos, mas, com as restrições que temos hoje por conta da pandemia de coronavírus, isso fica impossível. As semelhanças das pandemias da influenza espanhola com a do coronavírus são muitas. Ambas se espalharam rapidamente pelo mundo. A espanhola se espalhou através das pessoas infectadas nos navios que levavam os soldados da Primeira Guerra de volta para casa. O corona foi disseminado pelo mundo através dos milhares de aviões que percorrem o mundo inteiro diariamente. Outra semelhança foi a descrença inicial da população e de seus dirigentes quanto à letalidade das duas doenças. Jornais de 1918 diziam se tratar de uma gripe benigna e não viam o porquê de tanto alarde. Em 2020, o maior erro foi também não darem a devida importância à doença e não terem sido tomadas medidas drásticas de contenção do vírus logo no início.